Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 12, que nos diz: o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Bom, meus amados, relembrando o que ocorreu nos versos anteriores, Elimas, o mágico, que confrontava o apóstolo Paulo e Barnabé. Então o apóstolo Paulo dá um veredito e Elimas, o mágico, fica cego temporariamente. Bom, diante disso, eles estavam debatendo diante do procônsul, que era o governador da ilha de Chipre. O procônsul então vê esse acontecimento, claro que acha aquilo impressionante, e o texto nos diz que ele creu, que é maravilhoso para ele, apesar de nós não ficarmos sabendo mais a respeito desse procônsul aqui no Novo Testamento. Então nos diz que ele ficou profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Veja só, aqueles milagres, eles ocorrem, marcam uma pessoa, têm um impacto, mas geralmente é um impacto momentâneo. A pessoa, quando recebe um milagre, ela fica ali grata, fica ali feliz por um mês, 2, 6 meses, um ano, e depois aquilo vai passando. Agora, o central, Cris, é a pessoa entender a respeito de Deus. Conhecer Deus de verdade. Para que ela, conhecendo quem Ele é, ela crie uma afeição, nutra um amor e se volte para Ele de coração e alma. O milagre, por si só, não transforma uma pessoa. Nós vimos Jesus realizando milhares de milagres e ainda assim a nação de Israel, o que fizeram com ele, o mataram. Por quê? Porque o ensino, que também gerava admiração, confrontava as pessoas. Então a gente só realmente vê que crê em Deus quando a gente recebe o ensino dele. Quando a gente concorda, quando a gente recebe, crê e diz, é nisso que eu creio e a partir disso eu vou viver. Milagres podem acontecer e uma pessoa abandonar Deus, porque já recebeu o que queria. Agora, quando a pessoa realmente quer Deus, ela quer conhecer esse Deus. Não quer só usufruir do que Deus tem para dar. Isso, em geral, muitas vezes é uma pessoa interesseira. Só quer ali o que a pessoa pode dar e a hora que recebe, vira as costas. Ou então, não vira as costas, continua ali junto, mas só para pedir, pedir, pedir. Então é um relacionamento só de troca de favores. Não é um amor, não é um relacionamento profundo de alma. Para nós termos essa afinidade com Deus, nós precisamos conhecê-lo. E é isso que o apóstolo Paulo fazia. Veja que ele fez, esse milagre ocorreu para impedir, né, um obstáculo, algo que estava atrapalhando a pregação do evangelho, porque o objetivo era a pregação do evangelho. A pessoa precisa conhecer a Deus, senão ela crê no quê? Então, aqui nós vemos que esse procônsul, ele entendeu. Primeiro, nós vemos que o evangelho não estava restrito apenas a pessoas, né, de baixa escolaridade, ou iletrados, ou pessoas sem uma posição social mais elevada. O evangelho não faz esse tipo de diferenciação. O evangelho tem uma simplicidade e uma profundidade para alcançar todos os níveis sociais e culturais. Ele é simples, que até uma criança entende, e ele é tão profundo que o mais sábio dos sábios não esgota a sua profundidade. Então, no que será que o procônsul que ficou profundamente impressionado, profundamente maravilhado? Nós vemos, né, queridos, na doutrina do Evangelho, no que Jesus nos ensina, primeiro, que é o que mais move e comove muitos corações, é a graça de Deus. A capacidade que Deus tem de perdoar a qualquer um e a todos, de uma forma universal, sem distinção de raça, etnia, sexo, posição cultural. O evangelho é para todos e é gratuito. Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem. O evangelho é gratuito. A salvação não é por obras, a salvação é pela fé. A salvação é simplesmente algo dado gratuitamente. Essa palavra gratuitamente é repetida várias vezes no evangelho. É nos dado gratuitamente a vida eterna.
Porque Deus que pagou por nós o preço dessa vida eterna lá na cruz. Ele que derramou o seu sangue, ele que venceu as potestades e principados do inferno, ele que venceu a morte, ele que venceu o pecado, ele que deu o perdão. O ser humano só está aqui para receber, porque Deus fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Isso é graça. E ele nos dá gratuitamente, sem exigências. Ele nos dá gratuita. Ah, pastor, mas então uma pessoa não precisa ser boa? Precisa, mas como consequência. Deus dá a salvação eterna, dá a vida eterna, dá esse perdão incondicional e a pessoa responde a esse perdão com gratidão. Ora, ela não quer viver no céu? Ela não quer a celestial? Pronto, Deus dá para ela. Mas então viva de acordo, claro. Porque se a pessoa crê nisso e quer isso, ela tem que viver de acordo com isso. É só ser coerente. Mas não é isso que dá a vida eterna à pessoa. A vida eterna é dada gratuitamente, pelo amor de Deus. E além da graça, nós vemos justamente isso que eu acabei de dizer, o amor de Deus. O Deus que o Evangelho nos ensina é um Deus que é amor. Então eu fico assim, abismado quando uma pessoa fala de Deus como vingativo, como furioso, como amedrontador, um Deus terrível, um Deus vingativo, um Deus cruel. Pelo amor de Deus, que Deus é amor. Ele nos chama a amar, ele nos amou primeiro, e o amor dele que nos transforma e nos guia. Ah, mas Deus não vai executar juízo? Sim, sim, mas isso só porque realmente não teve outra alternativa contra pessoas obstinadas e que não se arrependem por nada, e Deus dando todas as chances. E Deus só o fará, não no sentido punitivo, enquanto as pessoas imploram, não, por favor, não faça isso comigo. Não, ele faz contra aqueles malignos que estão querendo destruir a tudo e a todos. E se houver qualquer um que clame por misericórdia, Deus imediatamente perdoa e ajuda essa pessoa a se reconduzir no caminho do bem. Então não há essa figura desse Deus violento, desse Deus amedrontador. Pelo contrário, nosso Deus é um Deus que ama incondicional, é um Deus que foi para a cruz. O Deus que poderia lançar todo mundo na cruz, ele foi para a cruz para que ninguém fosse para lá. E como isso não é maravilhoso? Enquanto ao longo dos milênios a humanidade fazia sacrifícios aos deuses pagãos e cultuavam, foi Deus que veio dar a vida por nós. Muitos povos sacrificavam vidas humanas, e foi Deus no Evangelho que se deu por nós. É Deus que nos dá a vida eterna. Nós entendemos a partir do Evangelho a dimensão espiritual e como temos esse ser divino dentro de nós que nós devemos trabalhar, que devemos evoluir. E o Espírito Santo produz os seus frutos em nós e nós convivemos com Deus, nós conversamos com Deus, Deus fala conosco no nosso ser interior. Ele nos muda, nos transforma, nos orienta, nos aconselha, nos edifica. Nós temos o cuidado de Deus sobre nós em todo o tempo, orando a Deus e Ele respondendo. Ele caminha conosco. E Ele nos ensina a amar, que é o mais sublime de tudo que um ser humano pode produzir. Amar. Fazer o bem de uma forma espontânea, de uma forma incondicional, de uma forma até imerecida, só porque é nisso que se crê. Faz-se o bem, como Jesus disse, vocês fazem o bem só, se vocês amam só aqueles que vos amam, o que fazeis demais? Se vocês oram só por aqueles que os abençoam, o que fazeis demais? Se vocês se cumprimentam só quem cumprimenta vocês, isso até os pagãos fazem. E Jesus diz então, amem até os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Isso é o Evangelho, queridos. Como é que isso não deixa profundamente impressionado uma pessoa? Quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração. Quando nós lemos sobre os dons do Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito Santo, amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz, paciência. É tudo isso que Deus quer produzir em mim e em você. E tudo isso, se a pessoa realmente quer a verdade, quer andar na luz, a pessoa fica admirada e deseja isso. E quando ela deseja isso, ela passa a receber o maior de todos os milagres,
que é realmente ver o Deus crescendo dentro de nós. Algo lindo sendo produzido, nós nos tornando cada vez mais imagem e semelhança dele, cada vez brilhando a luz de Cristo através de nós, sendo luz do mundo, sal da terra. Esse é o maior de todos os milagres. Quando você fica cada vez mais parecido com Cristo. Isso é sublime, isso é divino. Como diz o apóstolo Pedro, ele, pelas suas grandiosas e maravilhosas promessas, nos possibilitou participar da natureza divina. Isso é tremendo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.